Oi, gente. Olá, pessoal. Tudo bacana? Vamos continuar nossa série de aulas de história. Agora vamos falar sobre os persas, tá? Então vamos lá. Bom, para começar a falar sobre os persas, vamos falar, da localização. Então, a Pérsia, onde hoje atualmente fica o Irã, era uma região da antiguidade que foi ocupada inicialmente por dois povos, os persas, como a gente já mencionou aqui, e também os medos. Então, essa ocupação, ela ocorreu aí por volta do ano 1500 antes de Cristo. Esses dois povos, chegaram a essa região onde é o Planalto do Irã, essa região aí do Irã, e se estabeleceram, mais ou menos aí durante um tempo aí do ano 700 até o ano 550, quem estabeleceu o domínio foram os medos. Os persas viviam sob o domínio dos medos. Então, dominaram, do século 7 a.C. até por volta do ano 550 a.C. Então, a Pérsia, atualmente onde hoje é o Irã, ela vai ser ocupada por dois povos aí na antiguidade, Esses dois povos chegaram aí por volta do ano 1500 a.C., se estabeleceram aí na região. Esses dois povos são os medos e os persas. Eles se estabeleceram por volta do ano 1500 aí na região do Irã, ok? O domínio inicial é dos medos, que vão dominar os dois povos. Eles têm o domínio dos dois povos aí por volta do século 7 a.C. até mais ou menos o ano 500 a.C. o domínio era dos medos. Então, os medos passaram a dominar os persas que viviam, governados pelos medos. Bom, essa situação mudou aí por volta do ano 550 a.C., quando Ciro conseguiu derrotar os medos. Então, Ciro derrotou os medos, unificou os povos e iniciou uma grande expansão. Então, o que nós vamos estudar agora? Vamos estudar uma das mais importantes civilizações e um dos maiores impérios, o primeiro grande império da antiguidade. A gente viu outros impérios anteriores aí na Mesopotâmia, mas o grande império, o grande império da antiguidade, o primeiro grande império vai ser o Império dos Persas, que vai chegar a em torno aí, no auge das suas conquistas, a 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é um tamanho bem interessante, E na época antiga, governar um espaço territorial tão grande não era uma coisa tão fácil. Então, novamente, a gente vai voltar aqui para a lousa, vocês vão acompanhar, a gente vai fazer aquele tradicional mapinha para a gente ter uma ideia de localização. Então, vamos lá? Bom, agora a gente tem condições de ter uma visualização melhor aqui dessa região. Voltando novamente, localizando aí o Egito, que a gente já estudou, Localizando a Mesopotâmia, que a gente já também estudou. A Fenícia, que a gente também já tinha destacado, A expansão fenícia. E agora nós vamos falar da região onde atualmente fica o Irã. Essa região ao lado aqui onde ficava a Mesopotâmia, é onde então a gente vai ter o Império Persa. Então, o Império Persa vai se organizar aqui nessa região. Então, ao lado aí da Mesopotâmia era a Pérsia. Então, do ladinho aqui, então, é onde a gente vai ter a chegada desses dois povos. Então, por volta do ano 1500, nós temos a chegada dos medos e dos persas, só repetindo, que dominaram, os medos dominaram a região por volta do século 7 ao ano 550. Quem tinha o domínio sobre os persas eram os medos. Isso acabou por volta do ano 550, quando um
um nobre chamado Ciro, né, organizou forças militares, conseguiu derrotar os medos, unificando esses dois povos, né, e iniciando a expansão, criando um dos primeiros grandes impérios da antiguidade, dos maiores impérios. No auge chegou então esse império a 5 milhões de quilômetros quadrados, né? A sua expansão vai então acontecer ao longo do Mediterrâneo. Então, em toda essa parte de baixo aqui do Mediterrâneo, a gente vai ter as conquistas dos persas. Então, a gente está marcando aqui onde é o mar Mediterrâneo. Então, essa região passou a ser unificada, né? Os persas vão então unificar, expandir pela Mesopotâmia e também vão expandir até chegar o Egito, né? Essa expansão vai continuar depois com Cambises, né? Outro rei, e com Dario, né? Cambises dá início à expansão, que alcança os territórios até o Egito, né? Isso então vai chegar às proximidades do Egito. O Ciro já tinha unificado a região da Pérsia, dominada a Mesopotâmia. Na ocasião em que Ciro conquista a Mesopotâmia, a gente já vai fazer uma referência, né? Naquela época tinha acontecido a conquista dos hebreus por parte dos caldeus e também dos assírios, né? Era parte da história dos hebreus que a gente já vai estudar posteriormente, que é o cativeiro da Babilônia. E o rei Ciro, né, dá um aval, uma libertação a esses hebreus que retornam para a região da Judéia, né, onde era a antiga terra prometida, onde passa a ser um reino, né, incorporado ao Império dos Persas. Bom, isso aí é um detalhe que a gente ainda vai estudar os hebreus e a gente vai poder, né, trabalhar essa ideia melhor. Mas é para a gente ir associando um período com os períodos de outros povos que a gente vai estudar. Então, essa expansão, né, vai ser ampliada com Cambises e depois vai ser, então, completada com o rei Dario. Na época do rei Dario, né, o auge desse processo de expansão é quando a gente mencionou que esse grande império chegou a ter cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então dá para a gente ter uma ideia que era um império muito grande. Bom, a maior preocupação de Dario, né, Cambises vai avançar até a região do Egito, né? E o Dario vai implantar aqui, né, uma expansão e vai tentar alcançar as regiões também acima do Mediterrâneo, né? Quando a gente vai ver que os persas entram em guerra contra os gregos. Então vamos lá. Dario, grande império. Então Dario vai governar um grande império. Qual o maior medo? O medo de Dario. O seu maior medo, essa grandiosidade do império. Então, para que esse grande império não passasse, né, por um processo de desestabilidade, né, todo grande império fica difícil de ser governado, então Dario tinha essa preocupação. Então, foi estabelecido durante o governo dele, por medo, né, de ver esse desmoronamento do grande império, uma organização. Então, Dario vai estabelecer uma organização dentro desse império. Nessa organização, Dario dividiu o império. Ele dividiu o império. Então, simbolicamente, vamos mostrar isso aqui no mapinha, que dá para vocês terem uma ideia. Então, o império era grandioso. Dario, então, simplificadamente, vamos mostrar, ele vai fazer uma divisão. Ele vai dividir esse grande império. Ele vai transformar tudo isso em províncias, né? Então, Dario dividiu o império em províncias, ok? Essas províncias foram chamadas de satrapias. E cada satrapia dessa, cada província dessa, né? Ele dividiu tudo, né, em pedaços, em várias satrapias. Cada satrapia era governada por um sátrapa. Então, cada satrapia tinha um sátrapa. Mas o Dario, que era um governante experiente, preocupado com esse tamanho, com essa grandiosidade, também mantinha funcionários para, né, ficar, né, observando o governo desses sátrapas, né, essas províncias. Então, esses funcionários do rei, vão ser conhecidos como olhos e ouvidos do rei, né? Tudo vê, né? Tudo ouve, né? Então, informando os problemas que aconteciam no reino, né? Então, olhos
e ouvidos do rei. Então, Dario, né, no auge das suas conquistas, né, ele também vai tentar conquistar a Grécia, né, onde ele sofre uma derrota importante já por volta do ano 490 a.C., na Batalha de Maratona, numa guerra contra os gregos. Ele sofre uma derrota, né, e então é mais ou menos aí que dá uma estabilizada nesse processo de expansão. Mas, se a gente visualizar, a gente vai perceber que desde o Irã até o Egito, toda essa parte abaixo do Mediterrâneo foi conquistado e expandido e já era, né, o famoso Império Persa, o primeiro grande império. Dario, então, vamos destacar, com medo, né, desse grandioso império ter problemas e dificuldades, né, todo grande império fica difícil ser governado, então, para facilitar o seu governo, a gente não pode esquecer essa atitude, essa medida que é muito, muito interessante, né? Ele faz um sistema, ele organiza esse império para ele, né, governar melhor. Então, ele dividiu tudo em províncias. Como se chamavam as províncias? Satrapias. Cada província era comandada por um sátrapa, mas o rei não confiava plenamente nesse sátrapa. Então o que ele fazia? Ele mantinha funcionários atentos às ações dos sátrapas. Esses funcionários ficaram conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Mas o que eles poderiam fazer, né? Diante de um grande império, de uma grande área territorial que chegou no auge a 5 milhões de quilômetros quadrados. Então Dario também criou um sistema de correio. Um sistema, né? Então, o primeiro sistema de correio. Então, um sistema de correio que, né, era um sistema de estradas, né? Sistema de estradas. Então, vamos destacar isso aqui, as estradas e correio, né? E nesse sistema de estradas e correio, ele vai, então, estabelecer um sistema de intercâmbio entre as várias regiões, onde ele podia ter uma facilidade de receber informações dos problemas e de qualquer reação, de qualquer problema que estivesse acontecendo nessas satrapias. Então, o sistema de correios dele foi muito eficiente, né? Ligava várias cidades, né? Deixava ele muito, né, informado sobre os problemas e questões envolvendo essas províncias, essas satrapias. Então também isso aqui é importante. Outra coisa também, né, por causa da grandiosidade, né, o comércio, né, foi se desenvolvendo muito. Inicialmente, né, os persas eram agricultores, eram criadores de rebanho, mas como agora abrange uma enorme área, então as atividades eram também muito variadas. E então o comércio, a agricultura, a pecuária, né, então eles estabeleceram várias atividades econômicas para facilitar e para também garantir o controle do governo. Ele unificou as moedas, né? Ele criou uma moeda. Criou uma moeda, né, que circulava, né, e com certeza dava mais condições para ele manter a cobrança de impostos e o controle, né, dos vários territórios. Então ele criou uma moeda chamada Darico. Darico de Dario. Se fosse eu o rei, fosse o Justino, eu ia criar o Justinico. Ele era o rei Dario, criou o Darico. Então, a agricultura, a pecuária, o comércio e outras atividades controlada por um sistema também, né, em que ele unifica as atividades econômicas e a circulação de uma moeda chamada Darico. Então, o sistema de satrapias, o correio, então, isso mostra uma organização muito diferente, né, até então, dos antigos povos, né, dos antigos reis. Isso também é importante. Outra coisa importante que nós vamos destacar, né, além do comércio, além dessa organização, é a religião. A religião dos persas, muito importante essa religião, tem algumas características que são fantásticas, né? Essa religião deles é chamada de zoroastrismo, né? É uma religião fundada por um cara chamado Zarastruta, ou Zoroastra, né? Ela era baseada numa ideia dualista, numa ideia em que você tem dois deuses. Então, a religião é chamada de zoroastrismo, ela é dualista, porque eles acreditavam em Hormuz, que é o deus do bem, né? E Ahriman, que é o deus do
mal. Então esses dois deuses, né, um deus do bem, um deus do mal, eles representavam uma luta constante, né, os dois deuses em luta, né? E essa luta vai então mostrar então essa condição de duas forças. Então o deus do bem e o deus do mal. Bom,